Olá, meus amores do terceiro ano. Escuta esse trechinho aqui e a gente vai conversar depois. Lá no sertão, cabra macho não ajoelha, nem faz pareia pra quem é de traição. Puxa o facão, risca o chão que sai centelha, porque tem vez que só mesmo a lei do cão. É lampe, é lampe, é lampe, é lampião. Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Enquanto a faca não sai toda vermelha, a cabroeira não dá sossego não. Revira bucho, tripa corpo, corta orelha, nem já fez vigulino capitão. É lampe, é lampe, é lampe, é lampião. Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. É lampe, é lampe, é lampe, é lampião. Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Eita! Pois é, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Opa, deixa eu pegar aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre o cangaço. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Todo mundo se cuidando? Todo mundo aí fugindo do coronavírus, lavando as mãos, não é? Protegendo o rosto com máscara. Espero que todo mundo da casa de vocês, familiares, estejam todo mundo bem, todos estejam legais. Brevemente, espero, estaremos de volta às nossas atividades, né? De volta para a escola. Deixa eu pegar o livrinho aqui. Muito bem, meus amores. Vamos fazer mais um pouquinho da nossa revisão, da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre história. Eita, coisa linda! A gente aprender um pouco sobre a nossa história, né? Muito bom. Na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre a Guerra de Canudos e o contestado. Foi isso, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cangaço. Tem muito a ver com o Nordeste, tem muito a ver com Pernambuco, não é? Um movimento interessantíssimo. Alguns trechos aqui do nosso livrinho, página 30, acompanhem aí, vocês também. A gente vai ler, tem um resuminho aqui sobre o cangaço. O cangaço tem muito mais coisa, tem imagens impressionantes. Busquem aí na internet. Tem trechos de filmes de um camarada, um alemão que conviveu com o Lampião durante alguns dias, chamado Benjamin Abraham. E ele filmou o Lampião. Acho que com medo, né? Mas uma coragem também. A gente tem, graças a ele, um registro interessantíssimo do dia a dia de Lampião, imagens reais, né, desse cara aí. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de cangaço, a gente atrela muito, a gente sempre liga a figura de Virgulino, né? Mas Virgulino pertencia a um dos bandos de cangaceiros, né? O mais famoso deles. Mas vamos entender um pouquinho aqui. O movimento de cangaço, ele teve início aí no final do século XIX, no sertão nordestino, claro, e foi até mais ou menos meados de 1940, os anos 40 do século XX. Os cangaceiros eram grupos armados, os caras sobreviviam de saques, de pilhagens, né? E tem histórias bem interessantes do próprio Lampião, dessa coisa de lá vem Lampião, vai invadir tal cidade, vai para tal fazenda. Eles tinham essas práticas aí. Os primeiros bandos, na verdade, eram grupos que eram contratados pelos coronéis para defender suas terras, seus interesses, grupos armados. Era quase que uma milícia, né? um exército à parte aí. Os coronéis contratavam essa galera, mas às vezes
essa galera se envolvia em briga entre famílias das oligarquias. O coronel pegava, contratava um cara desse para matar o filho de uma família rival, e aí a outra família contratava outro cangaceiro, e teve esses envolvimentos aí. No final do século XIX, alguns bandos se formaram de forma independente. E, claro, tinham lá os seus líderes. E essa galera começou a ser, vamos dizer assim, perseguida, né, pela polícia da época, que eram chamadas patrulhas volantes. E então, dos estados, né, a polícia de cada estado. Porque essa galera, esses cangaceiros, os caras agiam com muita violência, né, com muita brutalidade. E o mais famoso deles é o nosso amigo, nosso conhecido aqui, conterrâneo nordestino, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Eu cantei para vocês um trechozinho de uma música muito legal, que é a música de Lenine, um compositor aqui da terra, né, pernambucano, mas que ganhou o mundo. E essa música chama-se Candinheiro Encantado. Sugiro que vocês escutem, né? Ela traz uma letra que é muito interessante, falando sobre essa figura de Virgulino, que tem aí entre os historiadores aquela discussão de herói ou bandido. Para alguns era herói, para outros era bandidaço, e mais uma figura que acabou sendo incorporada à nossa cultura nordestina por vários fatores aí, a história dele e tudo que traz a figura de Lampião, desde a roupa. Foi o cara que inventou o chachado, para a galera que gosta de dançar, do terceiro, que de vez em quando não, sempre é mostrado, a gente vê muito mais no São João, né? O chachado foi uma invenção de Lampião. Vê que interessante. Pois é. E aí essa música traz esse trechinho, deixa eu achar aqui para vocês, vou ler de novo rapidamente. Lá no sertão cabra macho não ajoelha, nem faz parelha para quem é de traição. Puxa o facão, risca o chão que sai centelha, porque tem vez que só mesmo a lei do cão tem que ir para cima. Enquanto a faca não sai toda vermelha, a cabroeira não dá sossego não, a briga não dá sossego. Revira bucho, estripa corno, corta orelha, que nem já fez Virgulino capitão. A história da violência de Virgulino é dita, contada, né, de muita coisa que ele já fez. Cortou orelha, né, já fez um monte de violência com as mulheres, com os fazendeiros, com quem ele não gostava, né? Mas, apesar dessa brutalidade tão presente nesses grupos de cangaceiros, uma coisa que é muito interessante é a presença das mulheres, né? Lampião, rapaz, se encanta por uma moça chamada Maria Bonita. Eita! E leva Maria Bonita com ele. Tem outra música que é tão interessante, eu esqueci de trazer a letra aqui, que é de uma cantora chamada Amelinha, e o refrão dela fala, e na música, na verdade, ela é muito interessante. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem sofrer sem sentir dor. Eita, veneno! Pense, por trás de todos esses caras bravos, assim, valentes, tem uma mulher, né? E com essa mulher os caras se derretem. E aí a história da música é tão interessante, que fala desde exemplos na mitologia grega, dos gregos, né? E ela sai falando de grandes heróis da história, da antiguidade, que tiveram a figura da mulher, né, como pano de fundo para as suas ações e as suas conquistas e tal. E, vamos dizer assim, com o Virgulino não foi diferente. O livrinho da gente, aqui na página 30, tem uma foto interessante, uma foto icônica, né? Maria Bonita sentada perto de dois cachorros, que eram do bando, e Lampião lendo um jornal, assim, ao lado dele.
E apesar do nome Maria Bonita, ela era braba também. Haviam outras mulheres no bando, né? E Lampião e seus companheiros, né, alguns, né, tinham aí essas mulheres. Muito bem, olha só, ele vai ser pego em 1938, cara, já quase nos anos 40, né? Uma emboscada em Sergipe, Angicos, era o nome da região, da fazenda. Ele estava numa gruta, a galera estava descansando ali, e uma volante já vinha perseguindo ele, já vinha e faz uma emboscada, mata todo mundo, ou pelo menos a maioria. Alguns conseguem fugir. Tem história de algumas que eram do bando mulheres que não estavam ali, outros conseguem fugir e tal. Tem muitos detalhes da história do cangaço, que é bem legal e bem, de uma certa forma, até macabra, né? Pegam, corta a cabeça de todo mundo, as cabeças ficam expostas no Museu da Bahia durante muitos anos. Essas cabeças ficaram expostas, só recentemente que resolveram tirar esse negócio. Era uma espécie de troféu, né, da República. O cangaço vai perdendo a força na década seguinte, a gente já está em 1938, com a morte dele, né, vai perdendo força, porque o governo brasileiro monta uma ação, vamos dizer assim, uma ação de repressão muito forte, até exterminar com todos os cangaceiros. Alguns historiadores acreditam que o cangaço foi uma espécie de forma de resistência do nordestino aos problemas sociais, aos conflitos, aos políticos. Né? É uma forma de contestação aí, por conta de toda a situação do Nordeste. A gente já viu com Canudos, né? O Nordeste tinha fome, tinha seca, tudo era caro, desemprego e o poder dos coronéis. Então, esses grupos eram uma forma de afrontar esse sistema, de lutar contra isso. Para outros, os cangaceiros eram criminosos e não se preocupavam em transformar a realidade local. Apenas saqueavam para a sua sobrevivência e viviam assim. Então, resumidamente, a gente falou um pouquinho sobre o cangaço. Claro que, quando a gente está falando aqui de conflitos sociais na Primeira República, e a gente vai lembrar de uma coisa interessante. Os conflitos não aconteceram apenas em sertões, né, em regiões distantes, e totalmente difíceis assim, não. A gente vai ter agora alguns conflitos urbanos também, né, dentro no contexto do crescimento da cidade. A gente viu que a urbanização, ou melhor, a industrialização brasileira, ela vai trazer como consequência um crescimento da urbanização, crescimento da cidade. No Brasil, esse processo, claro, não vai ser algo que vai ser bom para todo mundo. Tá? Não vai ser bom para todo mundo. Por quê? Porque por causa desse crescimento urbanístico devido à industrialização, os líderes, né, os governos, vão dizer assim, pô, então a gente está crescendo, a indústria está crescendo, a cidade, a gente precisa modernizar a cidade. Precisa dar um ar de modernidade. A gente já está no século XX, cara. A gente tem que mudar o aspecto, né, arquitetônico e paisagístico. O cara chega de fora, olha a cidade, aquela coisa esquisita e tal. Então, esse processo de expansão foi um processo sem planejamento, né? E sem políticas públicas de saúde, de habitação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a galera começou a derrubar habitações simples para construir uma avenida, né? Então, vamos ver o caso aqui da revolta da vacina. Bem, vamos lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, comecinho do século XX. Rodrigues Alves era o presidente e ele tem um plano, né, de saneamento e modernização da cidade do Rio de Janeiro. Era uma prioridade para ele. Por quê? Porque Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil. Não existia Brasília. Brasília é anos 60. Então,
era no Rio de Janeiro que o presidente morava, o presidente ficava, né? Palácio do Catete, aquele negócio todo. Então era lá, a sede do governo brasileiro. Então o presidente, pô, tá, a cidade do Rio de Janeiro, não, vamos modernizar a cidade, vamos dar um aspecto diferente aqui. Então nessa época, os serviços públicos urbanos eram precários, tá? Então tinha falta de tratamento de água, você não tinha esgoto, por exemplo, você não tinha boas condições de higiene, e tudo isso é uma coisa muito, muito marcante nas cidades no Brasil. Recife também era assim, todos os grandes polos, não tinha muito essa coisa da higiene pública, não tinha. O saneamento ele avança depois, aos trancos e barrancos. Até hoje a gente sofre, a gente não tem 100% da nossa cidade saneada, e justamente por isso a gente tem incidência de vários surtos de doença. Não foi diferente aí não. Está vendo como as coisas acontecem? Né? A gente pensa que história não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Mas os problemas começaram lá atrás. E aí, todos esses problemas, falta de tratamento de água, esgoto, né, falta de higiene, contribuía para a disseminação de várias doenças e epidemias. Parece que as coisas se repetem, né? Parece. E com o objetivo, então, de modernizar isso aí, de mudar, melhorar a cidade, que era a capital federal, o que é que o presidente faz? Dá uma olhada assim na galera e vê onde tem. Então, vamos derrubar casebres, tirar aqueles cortiços, vamos abrir uma avenida aqui, vamos. E o que aconteceu? Com isso, essa galera que morava, mesmo de maneira desorganizada no meio da cidade, corre para os morros. Lembra Rio de Janeiro, que a gente tem muito morro, muita comunidade. Essas comunidades têm início a partir do comecinho do século XX, né? Também a partir da liberação ou da libertação dos escravos. Né? Muitos escravos começaram também a morar nos morros, e morar em casebres aí. Então essa galera vai para os morros, está aqui no livrinho da gente, página 31. Né? Além disso, mesmo com toda essa desorganização, a gente vai ter aí um cenário de grandes problemas com relação à higiene e à saúde pública. E ele vai dizer aqui, vai expulsar parte dessa população, vai para os morros. Além disso, praças, cemitérios, canais de drenagem foram todos reformados e visitas domiciliares de agentes sanitaristas foram instituídas para promover tudo o que fosse necessário e considerado prejudicial à higiene e à saúde. Então se montou uma verdadeira campanha, né, para tentar melhorar essa condição aí. A tarefa de combater essas epidemias, ou pelo menos as epidemias que foram mais frequentes na época, coube a um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz. A gente tem aqui até um hospital, né, com o nome dele. E Oswaldo, em 1904, ele adota uma série de medidas de higiene pública para combater, vamos ver, febre amarela, a peste bubônica e varíola. Essas três aí, estava assolando ali o Rio de Janeiro. O projeto é aprovado, e só que aí a gente vai ter aqui uma vacinação obrigatória contra a varíola para os brasileiros com mais de 6 meses de idade. Isso aí, meu filho, foi o estopim para uma revolta urbana que foi em novembro de 1904, que ficou conhecida como a revolta da vacina. O povo se revoltou, ninguém queria ser obrigado a fazer parte dessa campanha e dessas medidas adotadas pelo Oswaldo Cruz. Obrigado a vacinar. Não. A galera não aceitou. E aí houve vários conflitos, né, com a polícia. O povo vai para a rua, aí destrói trilho, bonde, organiza barricada, confusão, conflito com a polícia, gritaria, revolta para lá, correria para cá. Então, até o governo tomar
se organizar, né, tomar posse da situação, demorou um pouquinho, prende os rebeldes, aquela confusão toda. Né? Então, de acordo com alguns historiadores, o problema todo foi a maneira como essa campanha de vacinação foi realizada. Né? Com essa coisa das brigadas sanitárias, os caras invadiam a residência para aplicar a vacina. Olha só que negócio esquisito. Né? Então, havia uma certa violência aí, né? Uma falta de iniciativa do governo em esclarecer, em conversar com a população, para dizer a importância da vacina, de repente explicar como é que funciona. Isso aí foram fatores essenciais para essa revolta acontecer. Uma coisa muito interessante que foi marcada aí logo nos primeiros anos da República. A outra revolta urbana ficou conhecida como Revolta da Chibata. Eita, não é nada disso que você está pensando. E é o seguinte, no início do século XX, o Brasil está se organizando, está se modernizando, inclusive a sua marinha tenta se organizar, tenta se modernizar. Os marinheiros, né, que compunham essa força armada, aqueles que eram de baixa patente, soldadinho, a maioria deles eram submetidos a um regime muito pesado de trabalho. Então ele vai dizer aqui, submetiam a uma exaustiva jornada de trabalho, eram mal alimentados e outra coisa, recebiam castigos físicos. Lembrando que uma boa parte dessa galera eram negros. Né? Esses negros conseguiram entrar, vamos dizer assim, nesse mercado de trabalho, nessa maneira de sobreviver, sendo um soldado da Marinha. E aí não tinha como não. Havia, mesmo com a abolição dos escravos, haviam práticas de, vamos dizer assim, de castigo físico na Marinha, né, para quem desobedecia alguma ordem, não fazia aquilo que era para fazer. Os marinheiros eram, na maioria, negros e mestiços, e geralmente recrutados à força e pressionados pela família para ingressar nas Forças Armadas para justamente entrar uma graninha na família. Né? O governo vai incentivar esse tipo de participação dos negros e tal, então tornavam-se aí mensageiros. Ao ingressar na Marinha, eles estavam aí dentro desse regime, né, dessas normas que deveriam ser obedecidas. Em 1910, o que aconteceu? Os marinheiros do Encoraçado, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Dourado, esses navios aí. Encoraçado era um navio de guerra grande, né, na época, e era porque ele tinha esse nome porque eram protegidos por uma couraça de metal. Então vamos lá. Esses soldados, esses marinheiros desses navios foram liderados por um cara chamado João Cândido Felisberto, que ficou conhecido como o Almirante Negro. Olha só, Almirante. E os caras se revoltaram por causa desses castigos. Né? Qual foi o estopim dessa revolta? Foi a punição do marinheiro chamado Marcelino, que recebeu 250 chibatadas na frente dos seus colegas, porque ele se envolveu numa briga no cabo da Marina ali, com outras pessoas, né, com um cabo, um cara com uma patente um pouquinho maior. E aí, meu filho, 250 chibatadas no cara. E os outros, poxa, principalmente João Cândido, né, caramba, a escravidão acabou, meu irmão. Não é pra que tá dando chibatada aqui? E aí não teve como, os caras tomaram os navios. Né? E vamos ver o que aconteceu aqui. Reivindicando o fim dos castigos, a galera tomou conta do navio, os marinheiros revoltosos fizeram o seguinte, apontaram os canhões para bombardear o Rio de Janeiro, caso suas reivindicações não fossem aceitas. Diga aí, Rio de Janeiro, capital do Brasil, o porto do Rio de Janeiro, ali. Os navios estavam ali atracados. A galera se revolta, toma conta do navio, aponta os canhões, certamente em direção lá ao Palácio do Catete, onde estava o presidente. Presidente, se o senhor não atender às nossas reivindicações,
tome bala. Veja a situação. A revolta vai ter um apoio aí de uma galera da oposição, né? O Congresso vai entrar em ação, vota contra ou a favor, né, do fim dos castigos corporais e na Marinha, e dá essa notícia aí, né? O governo dá essa notícia que vai ficar tudo bem e para acabar com a revolta. Entretanto, após acabar com a rebelião, o governo descumpre o acordo de anistia e passa a perseguir o líder João Cândido, que foi julgado em 1912 e foi inocentado, mas acabou expulso da Marinha, né? O governo prometeu, não, acaba com esse negócio que a gente conversa. Quando acabou a revolta, tu prende a galera, conversa nada, vamos todo mundo ser preso aqui. E expulsa nosso amigo da Marinha. E é interessante porque João Cândido viveu muitos anos. Tem, acho que nos anos 70, tem entrevista, 60, tem entrevista dele. É bem interessante, é fácil de ver na internet. Então, meus amores, por último a gente vai ter, eu vou deixar isso aqui para a semana que vem, ou para o próximo vídeo, os movimentos operários aí a partir de 1891. Lembrando, indústria, urbanização, tem operário. Ali os operários vão reivindicar os seus direitos também, né? As ideias anarquistas, marxistas vão entrar em ação aí. E vai ter uma greve geral em 1917. Então a gente vai ver um pouquinho no próximo vídeo. Lembrando que não deixem de assistir às aulas do EducaPE, conteúdos do terceiro ano, mesmo que não seja exatamente aquilo que a gente conversou aqui, mas é conteúdo do terceiro ano, se apropria desse conteúdo, se quiser tirar dúvida, liga para mim, dá uma olhada e passa as questões, passa o assunto, a gente conversa, a gente vê e tenta tirar a dúvida de vocês. Ok? Um beijão para todo mundo, assista o vídeo, dá um like, diz qual é a turma e série, passa lá nos comentários e um beijo, um abraço para todo mundo. Espero que a gente se veja em breve. Tchau, galera. Até mais.